Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Quero aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês com a gente. Eu sei que vocês já conhecem, mas nós sempre deixamos aqui e fica com o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, através do QR Code, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É uma forma de vocês acompanharem a Abra Software, as novidades, aquilo que a gente vem compartilhando no mercado, né, nesse tempo de transformação, de inovação. Então, é sempre importante que vocês aqui nos acompanhem. Gosto também de deixar alguns recados, pessoal. Nós sempre gravamos as nossas lives e vamos disponibilizar no futuro para que vocês acessem, caso o time não conseguiu participar e queiram compartilhar com os times, nós vamos compartilhar com vocês depois para que vocês acessem. E também pedindo para que vocês interajam com a gente, nós vamos já deixar à disposição o chat para vocês interagirem, e ao final nós voltamos aqui abrindo as perguntas ao vivo e compartilhando a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Se sintam extremamente confortáveis em perguntar aqui para a gente, em aproveitar o momento para ter esse espaço de interação. Eu já estou vendo ela aqui, já quero dar as boas-vindas, Érica Dalbello, que é a nossa especialista em soluções Adobe. Adobe é um dos nossos principais parceiros, e hoje a nossa live é focada na Adobe Document Cloud. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas já passo a bola para você, Eriquinha. Eriquinha, boa tarde, bem-vinda. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Uma excelente live, Érica, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela introdução, Fabi. Como sempre, começando aqui a nossa live, as nossas lives, né, com muito bem. Bom, obrigada pela presença de vocês. Eu sei como é difícil, né, tirar um tempinho, né, da tarde do dia de vocês, comecinho de semana, para aprender um pouco mais, né. Então, primeiro, eu acho que antes de tudo parabéns, né, por estar aqui, né, por buscar aprender um pouquinho mais. E, claro, muito obrigada pela presença, obrigada por começar a assistir. Se você está assistindo a gravação, também agradeço bastante. Como o Luiz Fabiano falou, a gente tem alguns portais com tutoriais e com as gravações, né? Então a gente tem inclusive portais focados em Adobe. A gente tem o Adobe Sign Web Center, o Acrobat Express, tem o Adobe Web Center também, que reúne todos os materiais criativos, e a gente está sempre alimentando com novos conteúdos, sejam vídeos curtinhos, né? Eu sei que muitas vezes, eu quero aprender só como que eu emito os relatórios do Adobe Sign. Então, você pode assistir um vídeo curtinho, né, para ter mais agilidade. Claro, as lives são focadas em trazer um conteúdo mais amplo, né, mas a gente tem esses conteúdos também. Então, se você ainda não acompanhou esses conteúdos, nos siga nas redes sociais, né, nos mande e-mail também, Erika, não estou achando aqui qual que é o tutorial, qual que é o portal de tutoriais, manda para a gente também que a gente responde para você com o maior prazer, tá? O assunto hoje é falar justamente sobre como que as empresas podem manter seus times conectados através da Document Cloud, né? Meu nome é Erika Dalbello, eu sou consultora Adobe aqui na Abra Software, né? Posso falar aqui de tanto das áreas criativas e tanto da área de documentação. Lembrando, a Abra Software é um parceiro Platinum da Adobe, ou seja, o mais alto nível de parceria. Então, se você está buscando alguma solução, né, de Adobe, conversa com a gente, que a gente tem aqui os times para te atender, tá? Bom, então hoje a gente vai falar de Document Cloud, né? Mas antes de falar de Document Cloud, até para quem ainda não conhece muito de Adobe ou só ouviu falar de uma solução ou outra, eu sempre gosto de comentar, né, que a Adobe ela é formada por três pilares, três principais pilares. Um deles, de grande importância, né, é a Experience Cloud, que é justamente focada em e-commerce, né, focada em todo o material, né, de SEO das empresas, que é uma área, né, tem soluções como Magento, Marketo, né, uma área em constante crescimento e constante importância, né, para a nossa comunicação. Hoje, as mídias, né, a gente está 100% online praticamente, né, então a nossa presença online tem que ser muito importante. E a Adobe tem soluções para cuidar exatamente dessa área. O segundo pilar é a Creative Cloud,
que cuida de toda a parte criativa, né? Então, a gente tem lá o Photoshop, o super conhecido, o Illustrator, InDesign, Dimension, Lightroom, enfim, né? São cerca de mais de 20 soluções hoje só para o público criativo. E o terceiro pilar, por último, mas não menos importante, a Document Cloud, né? Que é toda a área dedicada à documentação, toda a área dedicada a como a gente vai lidar com os nossos documentos. E hoje em dia todo mundo precisa lidar com algum tipo de documento, né? Seja um contrato de um aluguel de um apartamento, né? Seja o boleto do convênio médico que vem ali também por e-mail. Então a gente precisa lidar com esses documentos, cuidar desses documentos de alguma forma. E a Document Cloud nos auxilia bastante com suas soluções, tá? E quais são essas soluções? Primeiro, é importante lembrar que a Document Cloud, ela é hoje uma solução multiplataforma, ou seja, a gente tem soluções presentes em todos os dispositivos, né? Eu tenho soluções disponíveis no mobile, né? Então, dos celulares, tablet, eu consigo acessar diversas ferramentas pelo computador e até mesmo através da nuvem, né? Então, de repente, nossa, eu estou num computador que não é o meu, preciso acessar algo de emergência rapidamente, não tenho aqui no celular, preciso do computador, direto do navegador, a gente consegue executar ferramentas e acessar informações também. Então, isso é muito bacana, tá? Começando a falar de algumas soluções que fazem parte da Document Cloud, né? Um deles é o Adobe Scan. Então, para quem nunca utilizou o Adobe Scan, eu recomendo aqui conhecer essa ferramenta, né? Uma ferramenta que ela é gratuita, com algumas limitações, mas as principais funcionalidades estão disponíveis. Então, para quem ainda não testou, recomendo testar. Vou mostrar ele rapidinho no final da live. Então, você pode escanear os seus documentos, ao invés de tirar fotografias, né? Mas por quê? Ah, mas, Erika, eu já tiro fotografia aqui, já está mais prático. Uma fotografia, mesmo com o reconhecimento de texto que a gente tem nos últimos sistemas operacionais, tanto iOS quanto Android, a fotografia ela tem que ser um arquivo pesado, né? As câmeras estão vindo com resoluções cada vez maiores, então a gente precisa, né, ter essa consciência de que galeria de câmera, né, não é lugar para deixar documentos. Então, eu particularmente uso muito o Adobe Scan porque eu separo o que é fotografia do que é documento, né? Porque ele já transforma ali a fotografia num PDF pesquisável, ou seja, se eu precisar procurar alguma informação, o famoso Ctrl F, localizo a informação, o texto que eu preciso. Ele tem a tecnologia de OCR, né? Que é justamente o reconhecimento dos caracteres. Então, todo esse processo fica muito mais ágil. E eu já vou mostrar para vocês também um pouquinho na sequência. O Adobe Sign, né, que agora se chama Adobe Acrobat Sign, que é um motor de assinaturas eletrônicas da Adobe, né, então ele é uma outra solução, né, além do Acrobat e do Scan. O Acrobat Sign é justamente a ferramenta que possibilita que eu colete assinaturas, né, de maneira muito segura. Então, por exemplo, com agilidade, né, ninguém tem tempo mais para aguardar o envio de um SEDEX para um documento, né? A gente precisa coletar essas assinaturas, aprovações, aceites de maneira muito rápida. Rastreabilidade, que é algo também muito importante, ou seja, enviei. E aí, onde está esse documento, né? Embora o SEDEX tenha ali um rastreio, eu preciso que isso seja um pouco mais instantâneo. Chegou na primeira pessoa, a pessoa viu o e-mail, eu consigo saber tudo isso, né? Ou, de repente, eu coloquei o e-mail errado, a Adobe vai te avisar, olha, esse e-mail aqui eu não consegui entregar. Então, rastreabilidade é muito importante. Segurança, o Adobe Sign atende aí as principais normas, né, de segurança, GDPR, LGPD, FedRAMP, enfim, né, as principais normas do mundo todo. Economia, né? Então, além da agilidade, a economia vai ser uma consequência, né? Porque o custo que a gente vai ter vai ser muito menor, envolvendo papel, suprimentos, transporte e, né, aliado a tudo isso, ainda vem de consequência a sustentabilidade também. Bom, mas o Adobe Sign, a gente deixa para falar numa outra live só sobre ele, com mais detalhes. A terceira solução, né, que a gente tem aqui dentro da Document Cloud, além do Adobe Scan e do Acrobat Sign, é o Acrobat EDC, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Mas, antes de falar sobre Acrobat, tem uma questão que muita gente sempre pergunta, né? Eu já ouvi
muita gente fala, eu preciso licenciar o Adobe. Tá, mas espera aí, né? Qual, né, Adobe? Mas eu tenho o Acrobat, mas qual Acrobat, né? Então, antes de qualquer coisa, é importante comentar aqui alguns assuntos, né? Então, primeiro, o que é um arquivo PDF, né? Para que serve o arquivo PDF? E qual que é a relação da Adobe com o PDF? Isso é muito importante, né? Eu sei que, né, a gente fala muito de Adobe, as pessoas lembram de Photoshop, né? Mas eu já vou falar um pouquinho também por que a Adobe tem um carinho tão grande com o PDF. Quantos Acrobats existem, né? Reader, Pro, Standard, existe versão paga, existe versão gratuita, existe versão por assinatura, ainda existe versão perpétua, né? Essas são perguntas que a gente recebe diariamente, praticamente, né? Então, qual que é o Acrobat que eu devo adquirir, né? A ideia dessa live hoje é justamente explicar para vocês as diferenças, né? Comentar quais opções vocês têm, né, à disposição, para que justamente vocês façam a melhor aquisição, façam o melhor uso, né, da ferramenta que realmente vai, né, contribuir para o seu dia a dia, vai agregar e trazer agilidade no seu fluxo de trabalho, tá? Então, vamos lá. Bom, né, o que eu já ia antecipar um pouquinho, eu adoro falar spoilers, né? Muita gente conhece a Adobe por causa do Photoshop, né? O Photoshop já virou verbo, né? Não tem uma pessoa hoje em dia que, se você fala Photoshop, né, não conheça esse aplicativo, que agora em 2022 completou 32 anos. Eu e o Photoshop temos aí poucos meses de diferença de idade. Então, todo mundo conhece o Photoshop, né? Então, como eu falei no começo, a Adobe, ela tem 3 pilares, né? Ela tem ali um time dedicado para criação, para criatividade, tem um time dedicado à parte de e-commerce, a parte, né, de web, que é o Experience Cloud, e tem a parte de documentação, né? Então, é claro, a parte criativa, a gente tem aí diversas soluções, Illustrator, InDesign, Dimension, Bridge, Lightroom, Premiere Pro, XD, Spark, que agora virou Creative Cloud Express, Aero, Rush, enfim, são muitas soluções, né, que compõem aqui a Creative Cloud. Mas por que eu estou falando sobre isso? Para destacar aqui um ponto, né, que é bastante importante. A Adobe é justamente a empresa que inventou o formato PDF, né? A Adobe, ali no final da década de 80, alguns colaboradores que vieram na época da Xerox, né, e estavam trabalhando ali com arquivos, né, PostScript, para justamente transportar a informação, e eles viram que, poxa, peraí, né, eu acho que isso aqui a gente pode usar, arquivos que eram para impressão, né, eles viram que, pô, a gente pode transportar a informação eletronicamente, né, com esse formato, e daí surgiu o PDF, né, em 93. Ou seja, já são 29 anos de dedicação, né, de empenho da Adobe para trabalhar nesse formato. Então, ele foi desenvolvido pela Adobe. É um formato que tem qual objetivo? Preservar a informação, né? É um formato que ele faz com que eu transmita uma informação para outra pessoa e eu garanta o que está nessa informação, eu quero que a pessoa veja de acordo com o que eu criei, né? Por quê? Se eu mando um arquivo de Word para você, eu não sei se você tem um Word na sua máquina ou se você tem um outro leitor, né, de arquivos, né, para outro editor de texto. Não sei se ali o parâmetro vai carregar exatamente igual, não sei se você tem aquela fonte, né, não sei se ele vai carregar imagem, se de repente eu criei com link. Então, o PDF ele foi criado para que a gente tenha essa facilidade na hora de passar uma informação, né, independente do dispositivo. Isso que é muito bacana. Ou seja, eu vou mandar para você e você pode abrir no seu celular, no navegador, num leitor de PDFs na sua máquina, num tablet, enfim, não importa, né, onde que você vai abrir, mas eu preciso que você veja aquilo que eu queria que você visse, né? Então, esse é o objetivo do PDF. E olha que informação bacana. Em 2005, o PDF se tornou um padrão ISO, né, um padrão aberto, né? Então, hoje, o PDF ele é o mais utilizado, né, em diversos o mais utilizado em diversas situações, né? Entrega de trabalhos de faculdade, né? Ali com o padrão ISO, a gente tem agora o padrão PDF-A, o PDF-X, né? O PDF-A ele tem algumas vertentes,
que são justamente o quê? O foco, né, dos parâmetros para aquele PDF. Então, isso é muito bacana. Bom, falamos de PDF, né? E o Acrobat? Né? Eu gosto de falar o melhor, né? E os Acrobats, agora que até o Adobe Sign também tem esse novo nome, se chama Acrobat Sign. Né? Quantos Acrobats existem? Né? Qual que é o Acrobat que eu devo licenciar, que eu devo adquirir? Primeiro, isso é importante eu colocar aqui, porque muitas pessoas confundem, né? Eu tenho o Acrobat, mas eu não consigo editar meu PDF. Por quê? Porque provavelmente você tem o Acrobat Reader. Né? Reader significa leitor. Ou seja, assim como o Adobe desenvolveu o formato PDF, ela também desenvolveu o leitor, para que todo mundo possa ler, né, os seus PDFs. Então, através do Acrobat Reader, qualquer pessoa pode ler PDFs. Né? Então, lembrando, ele é um leitor e ele é gratuito. Então, você pode instalar no seu desktop, no seu tablet, no seu celular, né? Então, você pode utilizar ele de diversos, né, de praticamente todas as plataformas, praticamente de todos os sistemas operacionais. Então, a gente tem para Windows, para Mac, para Linux, né? Não importa se você usa Android ou Apple. Mais de 20 idiomas diferentes, ou seja, ele hoje é o mais utilizado no mundo todo, justamente por causa disso. Você pode escolher aí qual que é o idioma que você quer usar a ferramenta. E, além de tudo, o mais importante, ele é uma ferramenta segura, né? Ele é hoje a ferramenta mais segura contra vírus e malwares. Então, isso também é muito importante. E por que eu estou falando aqui do Reader? Porque se você vai apenas ler PDFs, só basta você ter o Reader, né, por exemplo, no seu celular, para poder utilizar. E uma coisa importante que eu já vou falar um pouco na sequência. No celular, só existe um Acrobat, só o Reader, que quando você tem a conta paga, ele habilita funções extras. Isso é muito bacana. Bom, se o Reader, que é gratuito, já é uma ferramenta poderosa, né, já é uma ferramenta muito rica, onde que entra, então, as versões Acrobat Standard e a versão Acrobat Pro, né? Quando que a gente vai usar essas outras versões? Essas versões, elas foram criadas para que a gente possa executar algumas funções, algumas ferramentas, né, algumas atividades nos nossos PDFs. Quais são elas? Aqui eu vou listar, né, alguma delas. Primeiro, criar PDFs, né? Tanto direto do Acrobat, então você pode criar um PDF de um único arquivo, de vários arquivos, você pode conectar o seu scanner, né, e já escanear ali em PDF, você pode transformar páginas da web em PDF, área de transferência, ou mesmo até abrir um arquivo em branco. Né? Ou mesmo também quando você tem o Acrobat instalado na sua máquina, ele habilita a ferramenta, né, o mecanismo de conversão da própria Adobe dentro dos seus aplicativos, por exemplo, da Microsoft, dentro dos seus navegadores, né? Ali a ferramenta de imprimir, ele instala a impressorinha da Adobe. Então, isso é muito bacana, porque você está usando o melhor mecanismo para a conversão de PDF, né? Segunda função, alterar, adicionar, remover textos, né? Editar imagens. Mas Erika, mas eu prefiro editar aqui, eu uso um Illustrator, eu uso o InDesign, eu uso o Word, né? Prefiro editar aqui nas minhas ferramentas, sem problemas. A gente entende que o produtor de conteúdo realmente vai ser o seu Word, né? Vai ser o seu aplicativo ali criativo, Illustrator, mas muitas vezes existem a gente precisa de agilidade. Então, eu tenho uma letra invertida, né? Ou eu tenho uma imagem que não foi ali convertida, eu tenho uma imagem que está, de repente, espelhada. Existem certos ajustes que vai ser muito mais prático a gente já fazer esse ajuste direto do Acrobat, vai ser muito mais prático, né? Então, ele tem essa possibilidade também, né? Rotacionar a página, cortar a página, então eu estou com uma página A4, quero um formato quadrado, né? 1:1, enfim, diversos recursos. Conectar a fotografia direto ao Photoshop, por exemplo, então, eu tenho essa foto, mas eu quero essa foto em escala de cinza. Eu posso diretamente abrir no Acrobat para o Photoshop para fazer essa edição, né? Ou se você tiver outro editor de imagens, você conecta ao seu outro editor de imagens, né? Ou, por exemplo, tem um vetor, tem um logo, carrego esse logo no Illustrator. Olha que agilidade bacana, né, que a gente tem.
Se alguém quiser aprender mais sobre editar imagem, editar PDFs, imagens, também, editar PDFs, a gente tem um vídeo só mostrando essa ferramenta, tá? Então tem já um conteúdo prontinho para vocês. Mais uma ferramenta, exportar, assim como eu crio arquivos doc ou arquivos Excel para PDF, a gente pode fazer o reverso também, né? A Adobe, ela tem uma parceria muito bacana com o Microsoft, né? Então, o mecanismo para eu transformar um arquivo em Word, né? Eu tenho muita coisa para editar aqui nesse conteúdo, acho que eu me adapto melhor com o Word. Sem problemas, exporta ali para o Word, faz a edição que você precisa de forma muito mais rápida, né? E depois volta para PDF, ou para o próprio PowerPoint, se for uma apresentação, ou se for uma planilha também para o Excel, né? Então a gente tem o outro caminho. Preciso exportar um JPEG também, né? Então essa parte de exportação também está bem bacana. Exportar uma ou mais páginas separadas e dividir arquivos. Então é muito comum, você tem um único PDF, ali mais ou menos, vamos supor, tem um arquivo que está pesando 20 megas. E você precisa upar num site que, de repente, o limite são 3 megas. Você coloca lá, olha, eu quero arquivos de no máximo 3 megas, e ele exporta, divide automaticamente, gera ali uma cópia, né, já separadinha. Né? Ou em páginas, eu tenho um arquivo de 500 páginas, quero dividir em arquivos de no máximo 100 páginas. Tudo bem. Né, a gente tem essas ferramentas de exportação também. Além de ajustes, como, por exemplo, inverter a ordem, rotacionar a página, né? Todo esse tipo de edição a gente pode fazer também. E o oposto, né? Então, se eu tenho... Aqui eu coloquei na imagem só PDFs, mas, de repente, eu preciso compartilhar aqui, por exemplo... algumas informações, preciso compartilhar meu RG, meu CPF, um comprovante de residência, e de repente eu tenho um arquivo que está em JPEG, um arquivo que está em PDF, um arquivo que está em Excel. Você junta tudo isso num único PDF, né? Olha que bacana. E compartilha tudo isso de uma só vez, né? Seja um PDF normal, seja um PDF portfólio, que é um recurso também muito bacana da Adobe, né? Então você pode compartilhar de forma mais rápida. Gera um só do que compartilhar vários arquivinhos. Então fica bem interessante. Essas ferramentas que eu comentei, tem mais algumas aqui, inserir links personalizados, seja um link para a web, seja um índice, né, seja para arquivos, né, inserir cabeçalhos, rodapé, marca d'água, editar via mobile, e aqui entra o que eu comentei antes do Acrobat Reader, né, o Acrobat Reader para celular, né, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, quando você está logado com a sua conta Adobe, seja uma conta só de Acrobat, uma conta de Creative Cloud, ele habilita ferramentas, né, como edição, tem várias ferramentas bem bacanas, né. Criar e preencher formulários, então isso é bem bacana também, né, você tem um formulário no Word e quer transformar ali num PDF, né, preenchível, quer compartilhar com alguém, mas não, a pessoa não precisa ter ali um Acrobat Pro, um Acrobat Standard, você quer que ela simplesmente com o Reader preencha informações e quer que preencha aquelas informações, quer de repente colocar um botão ali de múltipla escolha, de seleção, você pode criar formulários também através do Acrobat, que são inclusive integrados com o Adobe Sign, né? Você pode ali importar esse formulário prontinho no Adobe Sign para utilizar por lá também. Proteger documentos, né? E deixa eu, aqui na sequência, eu tenho um pouquinho mais de detalhes aqui da parte de formulários e de proteção. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo de Word. Dentro do Acrobat, o que ele faz? Ele reconhece as linhas, quando a gente tem ou uma caixinha ou a linha, né? A tecnologia da Adobe, o Adobe Sensei, que é uma tecnologia de inteligência artificial, reconhece que aquilo é um campo, né, reconhece o nome que está na frente dele e já renomeia esse campo com esse nome. Então, essa criação de formulários é muito prática, né, acaba sendo muito ágil, ou seja, otimiza bastante o tempo. A questão da proteção, que também é muito importante. E proteção aqui, a gente, falando em segurança, né, a gente tem segurança aqui de 2 níveis, né, a segurança tanto do aplicativo em si, né, que é hoje o aplicativo mais seguro, né, contra vírus, contra malwares, mas a segurança do seu arquivo também. Ou seja, olha, eu quero inserir aqui uma proteção
contra a abertura. Legal, você põe uma senha ali, só pode ler o arquivo, só pode abrir o arquivo quem tem aquela senha. Ah, não, eu quero inserir uma senha contra Ctrl+C, né? Não quero que a pessoa copie aquele conteúdo. Também, né? Posso inserir essa senha contra edição. Ah, mas será que ela tem um Acrobat Pro? Então não quero que ela edite esse PDF? Também a gente põe a proteção contra edição. E proteção até quando tem impressão, né? Então tem muitas empresas que, visando a sustentabilidade, inserem essa proteção contra impressão para que ninguém imprima aqueles conteúdos, até por segurança também, né? Não quero que ele faça ali uma cópia daquela informação, né? Uma cópia impressa. Então também é um nível de proteção muito importante, né? Aqui coloquei um print também só para mostrar uma marca d'água, né? Ali eu estou com o arquivo protegido, então estou tentando abri-lo, né, para editar, e ele fala, olha, está protegido, você tem que digitar a senha, né, para poder editar esse arquivo. Se não tiver essa senha, você não edita. Esses recursos que eu mostrei para vocês até agora, eles estão presentes tanto nas versões Standard quanto na versão Pro, né? Então, o que muda dessas duas versões? E até essa é uma informação muito bacana, porque muitas vezes a necessidade de recursos que você tem, se ela está ali baseada basicamente na parte de edição de PDFs, você não precisa da Pro, você pode ter um melhor custo-benefício ali com a versão Standard. Mas o Pro possui bem mais recursos, tem uma quantidade maior de recursos que muitas vezes, né, acaba compensando mais, né, você pegar a versão Pro. Que é hoje também a mais utilizada. A primeira diferença, que é importante, apenas a versão Pro está disponível para Apple, tá? Para Mac. A versão Standard está disponível apenas para o Windows. Bom, e o que muda, né, dessas duas versões? Aqui eu coloquei alguns recursos, né, que estão presentes nessas duas versões. Desculpa, que estão presentes no Acrobat Pro apenas. Comparar duas versões de um documento. Esse recurso, ele é fantástico. Muitas vezes, só por causa desse recurso, né, já acaba valendo aqui o investimento de você, né, adquirir a versão Pro. Comparar documentos. Como assim comparar? Eu tenho um contrato, né? Então, aqui eu tenho o contrato versão 3 e o contrato versão 4. O que mudou de uma versão para outra? Né? Aqui o recurso de comparar, ele vai trazer para a gente o quê? Diferenças, né? O que mudou entre aqui a versão do arquivo, ele vai trazer o que foi adicionado, o que foi removido, né, o que foi substituído, seja em texto, né, seja na formatação do texto. Então, as empresas, elas têm ali sua identidade visual que precisa ser seguida, né, o tipo de fonte, a cor da fonte. Então, se tem uma diferença, isso pode influenciar, né? Então, é bastante importante estar correto, né, estar com a formatação correta. Então, caso seja alterada, eu preciso ter essa informação, né? Ali o texto substituído, aqui eu tenho um texto excluído, então isso é muito, muito importante. Aqui tem mais um recurso, que é a parte de OCR. Como eu falei no comecinho, a gente pode até fazer isso também com o Adobe Scan, né? Se você tem o seu documento ali impresso, você pode escanear com o celular. Então, eu até recomendo, né, que as pessoas utilizem. Eu levei meu tripézinho para lá. Eu tenho um tripézinho de celular, coloco o tripézinho no celular e vou ali escaneando, né, com o próprio celular aquelas páginas. Mas se você já tem o documento escaneado, ou se você tem um scanner profissional, né, e você pode fazer isso posteriormente através do Acrobat, né? Então ele vai trazer ali as informações. Então aqui eu coloquei também alguns prints para a gente ter uma ideia do poder dessa ferramenta, né? Então, tanto com o documento escaneado, né, digitalizado. Aqui eu peguei uma foto de celular, né, foto de câmera, para mostrar como é a inteligência bacana, né? Então, é uma foto de um folder, totalmente aqui numa almofada, numa luz péssima, né? E ele automaticamente reconhece ali a dimensão, já deixa o fundo branco certinho e eu consigo ali copiar o texto, selecionar o texto tranquilamente. Inclusive, aqui ele pegou até a formatação, né? Isso é muito legal. Existem outras ferramentas também, que eu acabei não colocando print, deixa eu voltar aqui, como, por exemplo, criar um PDF seguindo os padrões de acessibilidade, né? Então, para pessoas com deficiências visuais, por exemplo,
né, redigir para remover permanentemente as informações confidenciais. O que é esse recurso? Faltou colocar o print aqui desse recurso. Sabe aquela tarja preta, né? Então, pensando em LGPD, essa funcionalidade, ela é importantíssima. Eu preciso compartilhar o contrato com alguém para validar ali as cláusulas. Poxa, mas o contrato tem CPF, né? Tem o nome da pessoa, né? Então, o Acrobat, ele faz o quê? Ele vai gerar uma nova cópia do seu arquivo, ele não vai interferir no seu arquivo original, e ele vai remover, né, e colocar ali aquela tarja preta naquela informação que você gostaria de remover. E isso é muito importante porque ele não está simplesmente sobrepondo uma camada, né, de um arquivo ali, né, e a outra informação está por baixo. Não, ele remove mesmo, tá? Claro, o padrão é a tarja preta, mas você pode escolher, de repente, se você quer colocar um texto escrito confidencial, né? Então, e isso é personalizável. E também eu posso fazer tanto manualmente, né? Eu posso escolher aqui, bom, eu quero esse nome, quero esse texto, ou posso fazer em lote, né? Então, olha, procura aqui nesse contrato todo lugar que aparece aqui o nome Érica Dalbello, e ele já faz automaticamente em todas as informações que ele encontrar ali na busca, tá? Preparação para impressão, né, gerar ali o arquivo final, otimização, né, de PDFs. Então, eu tenho um arquivo aqui com muitas imagens, então, é um arquivo muito pesado, quero otimizá-lo. A gente pode fazer isso também, entre muitos outros recursos. Bom, deixa eu passar aqui para a sequência. Agora, um assunto também importantíssimo. Erika, ali no começo você falou, né, dos Acrobats. Existem Acrobats assinatura e Acrobat perpétuo, né? Sim, existe. Porém, o uso do perpétuo, ele está cada vez, aliás, a versão perpétua está cada vez mais em desuso. Por quê? Embora a versão perpétua possibilite uma aquisição única, né? Ou seja, o acesso à ferramenta, né? Eu tenho ali o serial, o acesso é vitalício. Mas o que acontece? A nossa tecnologia, ela está em constante atualização, em constante renovação, constante atualização de recursos, né? Constante atualizações de segurança, que é muito importante. Nessa versão perpétua, você pode não ter o acesso futuramente, por quê? Porque um sistema operacional pode ser atualizado, né? E é questão de segurança é importante atualizar, né? Porque podem não haver mais packs de segurança. Então, por exemplo, agora em 2022, a versão do Acrobat 2017 não recebe mais nenhuma atualização, né, da Adobe de segurança, não tem mais nada. Então, ou seja, se amanhã surgir um novo sistema operacional, você não vai conseguir, né, utilizar essa versão nesse sistema. Então, por isso, essas versões perpétuas, elas acabam não tendo tanto um bom custo-benefício, né? Porque você acaba ficando mais engessado em questão de recursos. Além disso, as versões de assinatura, a subscrição, elas têm justamente essas atualizações de segurança e atualizações de recursos também, né? Ou seja, eu não preciso mais esperar um ano caso haja ali uma nova ferramenta, um novo recurso, né? Então você já recebe isso instantaneamente, isso é muito bacana. A aquisição, né, das versões subscrição, que elas têm no nome ali a sequência DC, né, que é justamente de Document Cloud, ou seja, documentação na nuvem. Elas podem ser licenciadas no modelo VIP ou ETLA, né, assinatura anual, inclusive em prorata, né, isso é muito bacana. Então, se você já tem um VIP, que você iniciou ele, por exemplo, em janeiro, né? Se você adquirir agora em abril, você não vai pagar o equivalente a 12 meses, vai pagar o equivalente a 8 meses, né? Então, isso é muito bacana. Multi-idiomas também na versão subscrição, ou seja, poxa, hoje eu estou aqui usando em português, mas de repente acho que eu quero usar em inglês para treinar meu inglês, ou de repente, não, eu vou passar aqui, tem um novo colaborador que fala espanhol, né? Você muda, escolhe o idioma que você quer utilizar. Enquanto na versão perpétua, você comprou em português, vai ser sempre em português, não tem como mudar,
né? E claro, também a questão de suporte, isso é muito bacana. VIP, tanto VIP Teams quanto VIP Enterprise possuem diversos níveis de suporte, né? A gente pode abrir um chamado, a gente tem o chat, a gente tem 0800 dedicado, tem aqui o time da Brasoftware que pode apoiar, né, com as versões de subscrição, e o grande diferencial, né, das versões de subscrição são os recursos de nuvem, que eu vou mostrar um pouquinho agora na sequência, né? E claro, além também de um espaço em nuvem. Ah, não, eu quero armazenar no SharePoint, quero armazenar no OneDrive. Você escolhe. Mas se você quiser usar o espaço da nuvem, cada usuário de Acrobat tem 100 GB de espaço para usar, né, como quiser. Usuários da Creative Cloud, que tem o Acrobat, tem 1 TB para usar, né? Então, tem bastante espaço da Adobe para vocês utilizarem. Bom, então, resumindo, né, de forma aqui resumida, quais são as versões de Acrobat que nós temos hoje, né? Eu coloquei aqui, listei aqui as 6 versões. Eu tenho Acrobat Reader DC. Por que DC? Porque ele justamente tem essa característica, né, de assinatura, embora ele seja gratuito. Ou seja, tem uma atualização, você já recebe a atualização, né? Tem uma ferramenta nova, você já recebe essa ferramenta nova. Então, ele é um leitor gratuito multiplataforma. Aí nós temos a versão Standard em 2 versões. Tem tanto na versão Perpétua 2020 quanto na versão DC por assinatura. Versão Pro, mesma coisa. Perpétua 2020 e DC assinatura. Outro ponto importante, a Adobe não fornece mais pacotes de upgrade, né? Ah, Erika, eu tenho a versão 2017, quero a versão 2020. Consigo um valor melhor? Não, porque a Adobe não oferece mais esses pacotes, tá? Então, o que a gente recomenda? Versões por assinatura, mais segurança, mais recursos, né? Entre outras facilidades. Bom, e o Acrobat Sign, né? A gente tem o Acrobat Sign Enterprise, que é o motor de assinaturas que eu citei ali um pouquinho no começo. E se você quiser saber um pouco mais também sobre o Sign, comenta aqui pra gente, né? Manda mensagem pra gente, que a gente pode, ou quem sabe, fazer uma nova live só sobre ele, ou até marcar uma apresentação também, tá? Bom, o objetivo hoje é falar do Acrobat DC, né? Seja ele o Standard ou o Pro, mas sim, né, mostrar quais são as vantagens desse modelo de assinatura, né? Que é justamente esse modelo que possibilita o quê? Que os colaboradores eles sejam conectados, né? Então, eu estou na minha residência, estou home office, mas estou trocando documentos com a pessoa que está no escritório, né? E vice-versa, ou em outras localizações, ou seja, a gente consegue se manter conectado com esses recursos, com essas ferramentas de revisão, né? E isso a gente viu muito à tona, né? No início da pandemia, por exemplo, né? E hoje em dia, com o trabalho híbrido, a gente vê também muito presente, né? Muito importante. Bom, né, e por que é importante? Como eu falei, trabalho híbrido em equipe, né, que a gente chama aqui de novo normal pós-pandemia, os espaços digitais, né, distribuídos em diferentes locais, ou seja, independente de onde eu estiver, né, se eu vou trabalhar através do meu celular, eu consigo aqui acessar meus arquivos, se eu estou trabalhando no meu computador, se meu computador dá um problema, consigo trabalhar com outro computador também ali com meu login e senha, né, eu não fico dependente do serial, né? Eu não fico dependente ali do instalador naquela máquina, né? Meu login e senha, acesso aqui, se porventura eu precisar acessar em outra máquina, também, claro, não simultaneamente, eu consigo acessar, né? Isso é muito bacana, isso é muito, traz uma flexibilidade muito grande. Então, vamos lá. Aqui um pouquinho, né, dessa questão do compartilhamento. Então, eu posso acessar os arquivos na nuvem, né? Então, por exemplo, eu preciso de um comprovante de residência, né? Já deixo ali numa pastinha nos meus favoritos. Ou eu, por exemplo, que sempre faço apresentações aqui sobre Creative Cloud, sobre Adobe Stock, sobre Acrobat, eu já tenho as minhas apresentações principais ali nos favoritos, né? Então, se eu precisar acessar rapidamente uma dessas apresentações, eu tenho isso de qualquer lugar, do computador, do celular, ou logando ali na minha conta, né? Compartilhamento. Então, fiz a apresentação. Preciso compartilhar com quem assistiu minha apresentação? Tranquilamente, eu gero um link, né, de compartilhamento, seja apenas para a pessoa ver, ou também para ela revisar, né, para ela comentar, grifar, riscar,
né, aprovar. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, por departamentos de comunicação, ou mesmo, eu preciso aprovar aqui, né, um relatório, você pode fazer uso, né, dessa ferramenta. Gerenciamento, então, assim que a pessoa comentar, revisar, eu recebo um alerta, né, recebo as notificações. Então, isso também acaba agilizando bastante. Recebo as notificações no Acrobat, no computador, no celular, no Teams, né, que é muito bacana. Aqui o que eu já comentei, trabalhar de qualquer lugar ou dispositivo, já fiz um spoiler, né? Coloquei aqui os prints também, então, mesma ferramenta, computador, navegador e celular. Armazenamento de arquivos, a gente tem os 100 GB que eu comentei da própria Adobe, né? No caso de usuário apenas de Acrobat, 1 TB, no caso de usuário de Creative Cloud, né? Ou você pode também conectar seus serviços favoritos, né? Então, não, eu quero armazenar só com OneDrive. Eu quero, ou os dois, né? Quero armazenar o OneDrive e Document Cloud, quero armazenar no SharePoint, no Google Drive. Você escolhe onde que vai armazenar os seus arquivos. Aqui, serviços integrados. O que seriam serviços integrados, né? Você pode executar algumas das ferramentas que eu comentei direto desses serviços. Então, por exemplo, eu estou lá dentro do SharePoint, deixa eu passar aqui um pouquinho. Estou dentro do SharePoint e eu tenho ali um arquivo do Word, eu quero, né, criar um PDF nesse arquivo de Word, sem sair do SharePoint. Ou eu tenho um arquivo aqui de... tem um arquivo Word, tem um arquivo em Excel. Eu quero aqui combinar os dois, né, num único PDF. Você executa essas ferramentas sem sair, né, da ferramenta. Então, aqui, deixa eu seguir. Então, tanto aqui no OneDrive e SharePoint, a gente pode combinar arquivos, né, criar, transformar Office em Microsoft 365 em PDF, organizar as páginas. Poxa, está em ordem diferente, eu preciso aqui organizar, exportar, né? Então, eu tenho aqui essas facilidades sem sair das soluções. Aqui no próprio Microsoft 365, consigo também executar algumas funções, né? Criar aqui o PDF, né? Consigo trabalhar aqui as pré-definições desse PDF também, o que é muito bacana. Diretamente do Teams. O Teams hoje, né, a gente tem aqui diversos conteúdos sobre Teams também, se você ainda não conhece, a Brasoftware tem diversas lives, diversos tutoriais bem interessantes sobre o Teams, que hoje é uma ferramenta indispensável, né? Eu praticamente não vivo mais sem. Então, o Acrobat também está dentro do Teams. Eu consigo executar algumas ferramentas sem nem sair aqui do nosso querido Teams, tá? O Scan a gente já falou um pouquinho. Agora o que eu ia comentar também é a questão, né, que eu falei até, a questão do Reader no celular, né? Quando eu logo, né, ele já tem algumas ferramentas, né? Ele já tem algumas ferramentas de leitura. Mas quando você loga com a sua conta Adobe, você consegue justamente fazer o quê? Habilitar outras ferramentas, né? Então, eu consigo habilitar a ferramenta de criar PDF, de combinar arquivos, de organizar páginas, né? Até de compactar. Então, eu tenho um PDF muito pesado. Imagina, você está ali no aeroporto, precisa compartilhar um arquivo com alguém e ele está muito pesado. Ali do celular, você compacta, né? Reduz ali o tamanho das imagens, por exemplo, direto do seu PDF, né? Esses recursos são fantásticos. Eu já usei e me salvou a vida, posso dizer com propriedade. Bom, a gente está com tempo aqui. Vamos conhecer um pouquinho, então. Eu vou mudar aqui meu compartilhamento. Deixa eu trazer aqui para outra tela, a tela do meu celular. Deixa eu pegar aqui. Vou jogar aqui para a tela que eu estou compartilhando. Ok. Deixa eu trazer aqui nesse canto que fica melhor. Ah, sim, bacana. Bom, eu já deixo aqui na minha tela inicial, né? Já deixo aqui na minha tela inicial os aplicativos que eu mais uso, né? Então, aqui já está o Scan, já está o Acrobat, já estão alguns aplicativos criativos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escanear aqui um documento
para vocês visualizarem, né, como que funciona, tá? Então, aqui no meu celular, eu vou abrir o Adobe Scan. O que é importante, né, comentar? Você tem que logar com a sua conta Adobe, seja uma conta, né, que você tem o Acrobat ou uma conta gratuita da Adobe para poder usar. Então, precisa logar. Eu já estou logada, então o que vai acontecer? Quando eu abro aqui o Scan, deixa eu só descartar aqui, deixa eu fechar e abrir de novo. Quando eu abro o Scan, ele vai já de cara abrir a câmera, né? Ele já abre a câmera para mim e eu não estou fazendo nada, ele está justamente já buscando o documento, né? Então, ele já buscou ali a página, né? Eu vou refazer aqui só para mostrar novamente, então eu não estou clicando em nada, ele já vai buscar ali, né, o contraste, contorno ali com o meu documento. Legal. Então, ele me dá a opção, inclusive, se eu precisar ajustar, né, aqui as dimensões, eu posso ajustar, fazer um ajuste fino. E se eu quiser continuar, né, então eu vou pegar aqui aquele folder que eu mostrei para vocês e vou continuar aqui digitalizando, né? Então, clico aqui em continuar digitalizando, ele vai abrir a câmera novamente. E olha só, mas Erika, você estava com o arquivo branco, com a mesa preta, né, com alto contraste. E esse folder aqui não, né? Ele tem aqui o fundo preto também. Então, olha que bacana, né? Ele já... deixa eu ver, trying to reconnect aqui. Perdeu o Bluetooth, acho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir, fechar aqui e abrir de novo. Ok, voltou. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, olha só. Aqui um documento, né, que eu tenho sem pouco contraste, né, com a mesa, com o documento, ele reconheceu aqui também, né? Então, clico aqui em continuar digitalizando, viro aqui o folder, né? E ele vai continuar aqui capturando automaticamente. Por isso que é bacana usar um tripézinho, né? Quando a gente tem ali muitas páginas. Bom, como eu concluí aqui, eu queria só escanear essas 3 páginas para a gente ter agilidade. Eu vou agora clicar em ajustar e salvar, né? Então, agora eu navego aqui pelas páginas que eu acabei, né, de escanear. Acabei capturando a mesma aqui várias vezes, então não tem problema. É só eu clicar aqui no excluir para excluir a página que eu não quero mais. Ok, então tenho aqui 3 páginas. O que a gente pode fazer com essas páginas? Eu posso aqui em filtros, né, escolher qual filtro que eu prefiro. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como seria se eu tivesse fotografado o documento. Olha só, isso seria o resultado só da câmera, sem ajustes, né? Então, aqui, o que ele já faz? Ele sabe que é um documento, ele já aplica aqui essa cor automática, né, e já deixa o fundo branquinho, ou seja, deixa o arquivo mais leve, né? Ou seja, meu PDF ficou muito mais prático. Ok, vou para a segunda página. Vejo também aqui em filtros, então estou vendo aqui que ele aplicou um contraste, né? Com essa cor automática. No caso desse, eu vou deixar na cor original mesmo. Aqui do terceiro também aplicou um contraste. E a gente tem mais algumas ferramentas. Então, por exemplo, nessa terceira página, eu fiz aqui um check, né, de caneta, mas eu não quero esse check aqui para poder compartilhar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a ferramenta de limpeza, né? Vou aqui dar o zoom e vou simplesmente passar o dedo, né, onde que eu quero remover a informação, ele vai capturar com a cor ao redor, né? Clico aqui no check, ok, né? Prontinho, né? Já fez aqui a aplicação. Mesma coisa, eu acabei aplicando uma rúbrica de caneta, mas eu quero assinar eletronicamente depois, então a gente pode remover aqui essa informação, né, de uma forma bem prática. Então, eu clico no OK, e daí posso fazer essas informações. Se necessário, já posso até fazer marcações por aqui, né? Então, olha, já vou grifar aqui que, né, esse logo aqui está antigo, ou posso fazer depois nos comentários, vou deixar para depois. OK? Posso renomear o documento, Adobe Scan 25 de abril,
e clico aqui em salvar. O que é o interessante desses recursos em nuvem, né? Dessa agilidade, dessa facilidade que a gente tem com esse acesso em nuvem. Agora o meu documento, né, ele fez aqui o upload, né? Então ele já está na minha nuvem da Adobe, porque eu estou logada. Eu posso rapidamente compartilhá-lo, né? Então, se necessário, eu posso compartilhar por um link, né? Gera um link aqui do meu arquivo para compartilhar para alguém. Posso compartilhar por e-mail, né? Aí também ele escolhe se é o link ou se é o anexo, ou mesmo compartilhar uma cópia, aí ele já anexa o próprio PDF. Então, por exemplo, vou clicar aqui em compartilhar link, né? Ele está criando um link desse documento. Eu vou escolher como que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, eu quero compartilhar pelo Teams, né, para alguém. Então, eu posso escolher aqui alguém do Teams, posso escolher aqui, né, um e-mail, enfim, a ferramenta por onde eu quero compartilhar direto aqui do Scan. Posso já abrir o documento no Acrobat do celular também, né, caso necessário. Ok. Então, já vejo aqui o meu documento no Acrobat. Se precisar, eu posso já fazer uma revisão, né? Posso já fazer aqui ações com outros PDFs. Então, combinar com arquivos, compactar PDF. Olha que bacana, a ferramenta de compactar PDF foi atualizada, né? Então, eu sei que tem novidade nessa ferramenta. Posso organizar as páginas, né? Então, posso aqui criar uma cópia para modificar. Como eu compartilhei o arquivo, né, ele pede para criar uma cópia, então, de repente, não, vou falar, olha, eu quero rotacionar a página, né, posso fazer aqui esse tipo de ajuste, né, então, por exemplo, quero que essa aqui seja a cópia, então eu arrasto para cá, seja a primeira, desculpa, e essa aqui vem para cá, ok, né, já fiz aqui a edição que eu precisava. Então, a gente pode fazer aqui algumas ações direto do celular. Bom, esse arquivo, ele está na nuvem, né? Porque eu estou mexendo no celular, ele acabou de jogar aqui na nuvem para mim. Então, agora, quando eu abro o meu Acrobat no computador, deixa eu jogar aqui a telinha do Acrobat para vocês na outra tela. Deixa eu jogar aqui. Então, quando eu venho aqui para o meu computador, a gente tem dentro do Acrobat, aqui eu tenho as ferramentas, né? Que eu posso escolher qual que eu vou utilizar. E aqui em início, eu tenho alguns atalhos. Então, a gente tem aqui o atalho digitalizações, né? Então, aqui ele vai buscar, né, esse arquivo mais recente, que é esse que eu acabei de editar. Eu tenho tanto que eu compartilhei e esse que eu acabei de editar. Então, você não precisa de pendrive, né? Você não precisa mandar por anexo. Simplesmente, claro, precisa ter uma conexão com a internet e ele já vai carregar aqui o arquivo, né, para você poder trabalhar, editar, comentar, né, ou mandar para revisão, por exemplo, né? Bom, posso mandar para revisão também aqui pelo computador? Posso, isso é muito tranquilo. Eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui nas ferramentas, se ela não tiver nos seus atalhos aqui do lado direito, você vem em ferramentas e busca aqui pela ferramenta necessária. Então, por exemplo, eu quero simplesmente compartilhar ou eu quero enviar para comentários, né? Então, nesse caso aqui, eu quero enviar para comentários. Eu posso simplesmente capturar o link ou eu posso já mandar para alguém especificamente, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um e-mail que eu tenho de testes, que é o Tiago, é um e-mail fictício, né? Posso colocar uma mensagem, olá, revise este folder, por favor, né? Posso colocar aqui em permitir comentários, preciso colocar para ele poder revisar, grifar e tudo mais. Posso colocar um prazo, então, olha, ele tem até sexta-feira, dia 29, para fazer essa revisão. E clico aqui no enviar, né? Então, ele vai mandar aqui para o Tiago, meu e-mail fictício, para que ele faça essa revisão. Deixa eu abrir, então, aqui o e-mail do Tiago, para vocês verem, né, como que funciona, né, essa parte aqui da revisão. Deixa eu ver aqui, atualizar aqui o e-mail dele. Ó, acabou de chegar. Deixa eu abrir aqui o e-mail dele. Então, ele acabou de receber aqui o e-mail.
olha, a Érica, meu e-mail, compartilhou o arquivo tal, que você pode adicionar comentários. Ele tem também a validade, ó, válido até 29 de abril de 2022. Bom, eu vou abrir aqui, vou copiar o link para não abrir na minha conta, senão ele vai reconhecer que sou eu, e vou abrir aqui uma abinha anônima, tá? Então, abri aqui a abinha anônima, colei o link e vou dar um Enter. Mas vocês não precisam abrir a abinha anônima, pode abrir direto. E como eu tenho, né, esse usuário fictício, eu preciso fazer isso. Bom, então aqui é a visão, né, do revisor, né, de quem realmente está aqui acompanhando, né, vai revisar esse documento para mim. Então, o que é que o Tiago precisa fazer? Ele precisa logar numa conta? Não. Isso é muito bacana. Quem comenta, né, quem revisa, para quem você for compartilhar um PDF, não precisa ter uma licença, não precisa ter um Adobe ID. Se tiver, legal, porque daí você vai ter o status de quem exatamente, né, que viu, por exemplo. Mas se não tiver, não tem problema. Então, aqui o Tiago quer, né, comentar, ele quer falar, poxa, tá com logo antigo aqui, né? Então, ele quer usar aqui a ferramenta, né, de lápis para grifar e dizer que está com o logo antigo. Então, o que ele vai fazer? Olha, está perguntando, você quer logar com a sua conta ou simplesmente digita seu nome? Bom, o Thiago não tem um Acrobat, então ele vai aqui digitar o nome dele. Thiago Dalbello apenas. Então, continuar aqui como um convidado, né? Então, legal. Então, agora ele pode aqui comentar. Então, bom, ele vai pegar aqui a ferramenta de lápis, escolher aqui a cor vermelha para destacar. Não, o vermelho aqui no fundo cinza não vai ficar legal. Vamos ver aqui. Colocar um amarelinho que vai ficar mais destaque. Então, vou pegar aqui um amarelo e vou grifar aqui. Aí ele grifou, desenhou, né? Opa, ele está abrindo o meu Acrobat, que eu já estou recebendo atualização. Aí o Thiago vai dizer, olha, atualizar logotipo e publicar. Ok. Vou minimizar aqui a tela do Thiago e vou voltar para o meu Acrobat, para vocês verem como é instantâneo. Eu tenho aqui as notificações, né? Então, olha só, o Thiago acabou de... aliás, eu, Érica, acabo de receber aqui o comentário do Thiago, que ele escreveu atualizar logotipo. Então, olha como é instantâneo, né? Claro, aqui eu estou fazendo essa revisão em 2 pessoas, mas é muito comum a gente ter um documento que precisa ali ser revisado por muitas pessoas. Então, se você manda por e-mail, a pessoa A vai começar a revisar, daqui a pouco a pessoa B revisa outras coisas, né? E elas não conseguem ali entrar num acordo, né? Então, por exemplo, uma pessoa fala, olha, troca por vermelho, a outra fala, troca por verde. E aí, né? E agora? Então, se eu tenho essa revisão compartilhada, instantânea, a pessoa B pode falar, olha, você sugeriu o vermelho, mas eu acho que o azul vai ficar melhor. Né? E daí você consegue ter isso de uma forma muito mais dinâmica, né? Muito mais compartilhada, fica muito mais prático. Então, deixa eu voltar aqui para a tela do Thiago. E ele consegue seguir aqui com as revisões, né? Então, por exemplo, eu vou grifar aqui esse texto, por exemplo, vou tirar aqui esse link, não quero esse link, ele risca o texto, escrevo aqui, remover, né, e publico. E aí você pode ir comentando tudo que for necessário, né? Então, eu quero simplesmente grifar aqui um texto, né? Posso aqui grifar o texto, né, para dizer, por exemplo, reformular esse parágrafo, né? E olha que bacana, com isso vocês já estão vendo o quê? O OCR, né? Quando eu escaneei ele com o Adobe Scan, ele já transformou tudo isso aqui em texto, né? Olha que bacana. Então, agora, se eu precisar procurar alguma informação, vai ser muito mais prático, vai ser muito mais ágil, né, para a gente seguir. Bom, eu estou vendo aqui que eu estourei o meu tempo. Deixa eu voltar aqui. Essas são algumas das ferramentas de colaboração, né, do Acrobat, seja o Pro, né, seja o Standard. Claro, o Pro ele tem mais recursos, ele é mais completo, ele traz
mais possibilidades. Mas tendo o standard, você também já consegue executar diversas ferramentas, executar diversas ações que são fundamentais, né, nesse mundo digital, nesse mundo eletrônico, né? Bom, deixa eu verificar aqui, nós temos alguma pergunta? Não, Eriquinha, parabéns pela apresentação, excelente como sempre, uma aula de Adobe, tendo a experiência, né, proporcionando uma degustação da plataforma com as degustações práticas, as demos práticas, sensacional. A gente não teve interação, o pessoal entendeu bem, ficou bem entretido aqui com as demos. E é isso, se tiver alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade, fiquem confortáveis em interagir. Se não, eu passo a bola aqui para você, Eriquinha, para que você dê as suas considerações finais e a gente encerra a live. Perfeito, obrigada, Fabi. Bom, se alguém ficou tímido, né, não quer fazer a pergunta agora, mas de repente vão surgir as dúvidas depois, deixei aqui novamente as nossas redes sociais para vocês nos seguirem, nos acompanharem. E nosso e-mail aqui é Adobe Brasoftware também, a gente tem um time aqui cuidando de Adobe. Então, se tiver alguma dúvida sobre licenciamento, sobre alguma questão técnica, entre em contato com a gente, que a gente compartilha ali os nossos portais com tutoriais, o Adobe Sign Web Center, o Acrobat Express, que são portais bem completinhos, com diversos vídeos. A live também vai ser inserida lá depois, né, para quem perdeu, quem quiser ver desde o começo. E é isso, agradeço mais uma vez a sua presença. Logo, logo teremos mais lives sobre Adobe. E, claro, a gente tem feito lives aqui sobre diversos assuntos, né? Microsoft, segurança, tem bastante conteúdo muito, muito bacana aqui para vocês. Mais uma vez, obrigada, agradeço a presença, um grande abraço e até a próxima live.